Então, o tema que eu escolhi hoje para conversar com vocês é sobre as emoções, sobre como a gente lida com esse momento, né, tão desafiador para a gente, tão novo, e, dentro disso, como lidar, né, com todas essas emoções que brotam dentro da gente. Então, para isso, eu gostaria de começar a nossa live falando um pouquinho do romã, né? O que é isso que a gente está fazendo aqui, contar para vocês um pouco da nossa história, né? Então, a história do romã, que é esse espaço que a gente está aqui, fala da realização dos nossos sonhos. Né? Então, eu estou falando para vocês de uma conexão com o nosso propósito. Né? Então, o romã, ele simboliza para a gente a realização da nossa missão de vida. Né? E aí, contando como que aconteceu esse espaço, né? Ele apareceu para mim de uma forma intuitiva. Então, eu trabalho como terapeuta, né, individual, e, de repente, eu comecei a me visualizar trabalhando com grupos, né? E dentro de um trabalho meditativo, que no Theta Healing a gente chama de cocriação, esse espaço, ele apareceu para mim intuitivamente. E eu senti que aquilo conectava diretamente com a minha missão de vida, com a minha alma, né? E foi tão assim, emocionante sentir isso que depois de alguns meses a vida foi trazendo sinais de que era isso mesmo que eu tinha que fazer, foi vindo o caminho, foi vindo o espaço físico. Então, era o sinal que eu precisava de que quando é chegada a hora da gente cumprir aquilo que a gente veio fazer na vida, na Terra, né? Que é que eu falo assim, que é aquela música que só você pode tocar. E isso é uma inspiração de Beethoven, né, que me marcou bastante, assim, que quando Beethoven, ele é um músico que tinha uma depressão forte e que muitas vezes ele pensava em ir embora da vida, mas ele dizia assim, eu não posso ir embora antes de trazer essa música, né? E aí ele fez a Nona Sinfonia. Então, que ele não podia ir embora antes de trazer aquilo que brotava dentro do peito dele. Então, essa conexão com esse sonho, com aquilo que brota no nosso coração, tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem a ver com o espaço que a gente está construindo. Então, aí, quando apareceu isso intuitivamente para mim, né, veio como nome de romance. Então, na meditação aparecia romã, né, e o nome. Eu falei assim, nossa, mas como que é isso, né? Por que é esse nome? O que simboliza? E aí eu fui pesquisar, né? Quando eu fui pesquisar, eu achei que a romã é uma fruta sagrada em várias culturas. Então, por que romã? Porque simboliza fertilidade por conta de várias sementinhas que ela tem. Ela espelha amor, então se a gente for ler a romã ao contrário, simboliza amor, né? Assim, é a palavra, né, que é amor, e simboliza também, e está ligada com a prosperidade, com a vida, e com o chakra cardíaco, né? Vocês observam que a estrelinha dela, que é a estrelinha da flor, ela é a mesma estrela que tem no desenho do chakra cardíaco. E daí eu entendi porque que os seres, a intuição, a minha conexão com o divino, trazia justamente esse símbolo para a gente, né? Então, para a gente estar conectado com essa simbologia, com esses elementos. E o ashram é como um lugar retirado para a gente estudar, como uma escola espiritual. Então, eu apresento para vocês aqui o nosso espaço. E eu não posso falar do espaço sem trazer quem que está aqui, né? Do que esse espaço está formado. Que tem, além da minha família, né, que é meu companheiro, o Du,
os meus filhos e a Isa, que tem a foto que representa bem eles aí. E além da minha família, que é essa família, né, que a vida me trouxe diretamente, a família que vem da alma, né, são as pessoas que vão chegando cada dia, que vão se conectando com o nosso propósito, que vão juntando, fazendo esse corpo. Aliás, muitos deles estão aqui na live hoje, e para mim é uma alegria imensa assim, contar com toda essa equipe de pessoas maravilhosas que vêm se juntando e contribuindo e querendo trazer também o seu melhor, né? E aqui, assim, justamente por ser um ambiente muito familiar, uma coisa assim que a gente... Vocês vêm fazer os retiros aqui, então tem o meu cachorro, tem a minha gata, tem os meus filhos junto, né? E esse lugar que é essa família, ela traz muito uma sensação assim de pertencimento, né? O quanto que a gente se sente à vontade porque a gente está em casa. E daí a gente pode se soltar e relaxar. Então, isso eu acho que é um ponto forte aqui no Romã, né? Da gente se sentir muito acolhido. Tá bom, tio? Eu tô falando muito rápido. Tá ótimo, tá lindo. Tá bom? Então tá, que às vezes eu acelero e me empolgo. Não, eu acho que tá perfeito. Tá, então tá. Então, bom, então agora chegamos na escola da vida. Então, desde a nossa história, a gente trabalha com retiros, com vivências, com oficinas, desde que nós começamos aqui, né? E essa combinação dessas pessoas com todo esse potencial, né, com essa equipe multidisciplinar trazendo esses recursos, essas ferramentas, foi trazendo para a gente esse contexto de uma escola, de um lugar que a gente possa juntar tudo isso que nós aprendemos, que eu acumulei na minha vida, que o Eduardo, que a Cris, que todo mundo, que o Daniel, que a Denise, que todo mundo acumulou na equipe e estudou, como formas de partilhar, como forma de trazer o que é essencial para a gente estar aqui, né? Que seria se existisse, que seria um manual para a vida, né? O que seria importante a gente saber para o nosso despertar, né? Que é justamente essa integração desse conhecimento e trazendo essa parte do despertar da consciência, do autoconhecimento, do desenvolvimento do ser humano, né? E então tudo isso de uma forma combinada. E que nesse momento, olha só que interessante, né? Porque nesse momento, né, que a gente está aqui na quarentena, isso veio com muita força, assim, porque a gente tinha um tempo para cuidar disso, a gente tinha uma certa disponibilidade, e agora, como a gente não pode fazer os retiros presenciais, né, a gente construiu essa forma das aulas, né, de ter as lives, e futuramente a gente vai trazer isso de uma forma também acessível para vocês, né? Além da parte presencial. Então, o que essa escola reúne, né? Todas as nossas terapias, a yoga, a meditação, a parte de meio ambiente, artes, música, todas essas combinações que a gente tem aqui, elas vão ser reunidas nesse corpo da escola. Então, apresentando rapidamente para vocês, que a gente não tinha feito ainda, né, Tia, essa apresentação. Quer trazer mais alguma coisa? Não, acho que é isso, você falou muito bem. Para as pessoas entenderem o que é essa proposta da Escola da Vida, que é basicamente Sim. trazer muitas coisas que são importantes para a gente como desenvolvimento do ser humano, e as escolas ainda não trazem, né? São muito poucas que abordam esses temas e são coisas fundamentais assim, para o nosso desenvolvimento. E agora mais do que nunca, né? Para a gente construir um novo mundo. Sim. Então, é isso. Ok. Bom, aí falando sobre mim, sobre eu, então, eu sou a guardiã, né? Sou a Alessandra, para quem não sei se tem alguém aqui que não me conhece. E essas são as minhas linhas de trabalho. Dentro da psicologia, eu atuo com a linha da bioenergética, que é sempre um trabalho de uma relação entre a mente e o corpo. Eu sou estudante de Vedanta,
trabalho com técnicas integrativas, como renascimento, reiki, a massagem. Então, essa é a minha linha de trabalho. E é que eu aplico aqui, meu ajudante aqui me orientando. Bom, então agora a gente chegou no tema da palestra, da live de hoje, que é como lidar com as nossas emoções, né? Então, assim, o que eu queria inicialmente trazer para vocês é que a gente fazer as pazes com as nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são nossas amigas. Elas são indicadores de como a gente está, do que a gente está sentindo, do que a gente é. Então, é sempre um lugar de acolhê-las, né? De olhar para elas com acolhimento. E aí essa foto que eu trouxe, eu acho que ela representa muito bem, assim, foi uma vivência que a gente fez aqui num retiro, e que dá para a gente ver a expressão da raiva junto com a expressão da tristeza, do medo, né? Então isso vivo, né? Isso a gente poder reconhecer que isso existe dentro da gente. E nesse momento, assim, a gente vai direcionar a nossa live para o medo, que é a emoção que talvez esteja mais presente nesse momento. O que vocês acham? É o que está rondando mais, né, a gente. E eu falo que o medo é a emoção que nos paralisa, né? Por quê? Porque o medo, ele enrijece o nosso corpo. Quando a gente sente medo, a gente mantém um corpo mais duro, uma respiração mais curta. Então, a gente chama de uma emoção que congela, que enrijece. Então, eu estou explicando assim, um pouco do medo e depois eu vou falar para vocês como a gente vai administrar esse medo dentro da gente. Aí, como bastante informação, se vocês quiserem anotar alguma coisa, a gente vai deixar depois essa live gravada, mas né, se vocês sentirem vontade de anotar, aproveitem. Bom, então assim, a primeira coisa, o que o medo ele indica sobre mim mesmo? O que está acontecendo dentro de mim, né? A primeira conexão que a gente faz com essa emoção. Então, eu vou entender do que eu estou sentindo medo, né? Quais são as questões hoje que me causam medo, né? Então, assim, é o medo da morte. Então, nesse momento que a gente está passando por esse lugar da quarentena, da ameaça do vírus, é o medo de morrer que eu estou sentindo, né? O quanto que eu estou apegado ao plano material, ao plano físico, né? Como que eu entendo de mim mesmo, né? E o que eu tenho medo de perder. Eu tô com medo um dos medos, né? Medo da insanidade, que é o medo de enlouquecer com tudo isso, de perder o controle, perder a referência sobre mim mesma. Então, né, esse medo que eu estou sentindo, né, de me desconectar, de sair totalmente do controle, porque hoje, o momento que a gente está, a gente não sabe, é desconhecido, né? É isso. É esse medo que ele está muito ligado com a nossa criança, né? Que é um medo infantil, daquilo que a gente não conhece, do quarto escuro, da escuridão, daquilo que eu não consigo ver, do que eu não consigo controlar, né? Como que esse medo chega para mim, né? E é esse medo que a gente muitas vezes não consegue dormir, né? Porque as pessoas que estão com insônia, de alguma maneira, elas têm medo desse escuro, de se deitar e não saber o que vai acontecer, né? O medo então aparece também nesse medo do desconhecido, de me apaixonar, porque quando a gente se apaixona, também a gente está indo para um lugar desconhecido, né? A gente está
se permitindo, se entregando a algo que eu não sei o que vai acontecer. Então, esse medo também aparece muitas vezes em pessoas que não conseguem se entregar ao amor, né? Tá ligado com isso também. Ai, que mais? Medo da escassez. Então, nesse momento, a gente foi acionado em 2 pontos muito, assim, básicos na nossa vida, né? Que é o medo da nossa, tá pegando a nossa saúde e tá pegando as nossas finanças também, né? Então, a gente está sendo, assim, duplamente ameaçado. Que é o medo de não ter comida, é o medo de ficar pobre, que mais? De não pagar as contas, né? Tudo isso refere a esse medo da escassez. Que mais? O medo os medos que eu chamo das frustrações silenciosas da vida, que é a gente se sentir inadequado, o fracasso, são as situações em que a gente não é aceito, né? Aquilo que está dentro da gente e que está frustrado, que também está acontecendo com todos nós, né? Então, por exemplo, aqui no Romã, a gente tinha feito um calendário de vários retiros para acontecer esse período, né? E a gente está tendo que lidar com isso, que não estamos fazendo, a gente não está conseguindo se ver, não está. Então, isso vai gerando também e aí o que vai acontecer, quando vai acontecer, vai acionando dentro da gente uma ansiedade, né? Um lugar que eu não sei, uma incerteza, algo que eu não sei o que vai acontecer. Então, e aí tudo isso, todo esse combo, né, esse combinado, junto com muita informação, né, gente? Não sei se está acontecendo com vocês, mas a gente está recebendo muita informação de todos os tipos, de todos os lados, né? Por quê? Porque a gente vive numa cultura que ela foca no catastrófico, é uma cultura que está ansiosa, que valoriza o estresse, né? Essa coisa acelerada, esse movimento todo, né? Então, além de todas as nossas questões pessoais, né, o que passa no mundo interno, né, que eu estava falando, tem essas referências externas, né, essas referências de uma sociedade que está colapsada e que a gente está agora conseguindo parar para olhar, né? E, tudo bem? Estou sendo clara? Vocês estão entendendo? Como está, Ti? Eu tô gostando. Aí quem tiver dúvida pode ir escrevendo no chat ali, ou sinalizando alguma coisa para falar. Mas tá indo muito bem. Então tá bom. Bom, e aí, que a gente, né, quais os caminhos, né, que a gente faz, como que a gente lida com esses medos, né? Então, eu vou falar para vocês de 2 maneiras. Vou trazer uma forma mais prática, uma forma mais ativa, assim, que é uma forma corporal, que eu digo, e uma forma da mente. Para isso, eu vou trazer para vocês duas medicinas que me ajudaram muito a entender esse lugar, né? A primeira medicina que faz parte da minha formação, do meu estudo, é a bioenergética. A bioenergética, dentro da psicologia, é a área que lida com essa relação mente-corpo. Então, nós vamos entender o medo a partir do nosso corpo. Então, se eu estou com medo e o meu corpo está paralisado, eu estou contraída, a minha respiração está curta, o que eu vou fazer? Né? Como que eu vou lidar com esse medo? Então, primeira coisa, aprender a respirar. Então, assim, criar espaço. Então, como que está a minha respiração? Ela está presa. Então, vamos ampliar, né, trazer essa respiração. E tem uma respiração que eu gosto bastante, que toda vez que eu me sinto muito ansiosa,
eu respiro pelo menos 6 vezes. Inspira bem forte pelo nariz, abre a caixa cardíaca e solta o ar como um suspiro. E a minha professora fala que quem não suspira não se apaixona. Então, bora respirar, porque isso solta, alivia, abre a garganta, dá espaço. Então, a primeira coisa que a gente trabalha é a nossa respiração, porque a nossa é abrir o corpo, é trazer vida para o corpo, fazer ele se expressar, né? Então, à medida que a nossa respiração circula pelo nosso corpo, a gente entra em contato com as nossas emoções, né? Com tudo aquilo que estava guardado. Então, se eu estava me sentindo sufocada, eu estava com meu peito preso, à medida que a respiração vem, aquela expressão, ela pode ser aberta, né? Eu posso contar dela, falar sobre essa emoção. Então, é um caminho de acolher esse sentimento e poder falar dele, trazer ele à tona. Né? Então, como que eu me sinto com o medo, com quem que eu vou, como que eu vou fazer? Eu vou conversar, eu vou dançar, como que eu vou fazer isso circular, né? Que se é uma emoção que paralisa, como que eu vou fazer um movimento para isso caminhar, né? De que maneira que eu vou encontrar junto com o meu corpo para que a gente tenha um movimento. E então, dentro dessa linha desse trabalho corporal, a bioenergética e os trabalhos terapêuticos, eles trazem muito um conceito de grounding, que é esse aterramento, que é você entrar no seu corpo, sentir uma presença dentro do seu corpo, uma conexão com a terra, né? Essa presença é como se eu vou encarnar no meu corpo, eu vou fazer parte dele, eu vou reverenciá-lo, eu vou cuidar dele. Essa presença, ela traz uma conexão muito forte com esse lugar que eu sou, com essa firmeza. E essa firmeza, ela traz segurança, porque aí o que acontece? Haja o que houver, eu estou aqui comigo, eu habito esse corpo, eu reverencio e cuido dele, eu tenho amor por ele. Então, eu me sinto muito mais forte para lidar com as adversidades da vida. Né? Então, isso é um conceito bacana assim, da bioenergética. E ter a disciplina que eu trago aqui para vocês é uma disciplina ativa, é a gente conseguir ter uma ação. Então, por exemplo, né, aqui, né, eu nunca tinha feito uma live. Primeira vez que eu estou me colocando aqui com vocês, né, fazendo isso. Morro de medo de fazer porque não é algo que eu faço toda hora. Eu não sou professora, eu sou terapeuta. Então, como que eu vou trazer tudo isso que eu sei, todo esse conteúdo, de uma forma didática para vocês, né? A Marinês sabe. Aliás, Marinês, eu estou reverenciando os professores, viu? Porque não é tão simples assim fazer a aula, né, Olga? Então, assim, porque a gente sabe o conteúdo, mas como que eu vou passar para vocês? Isso, que vocês entendam tudo que está aqui dentro. Aí eu estava morrendo de medo, eu não vou fazer live. Bom, eu vou ficar com o meu medo guardado e não vou pôr ele em ação? Não, então tá, então vamos colocar em ação, porque trazer esse movimento, né? Eu vou além, pode ser que não seja a live perfeita, mas ok, a primeira, e ela foi do jeito que ela é. Eu fui além, eu fiz um movimento para ir além da paralisia. Vocês entendem? É maravilhoso. Vocês entendem isso, né? Maravilhoso. Que bom. Obrigada, Olga, pela participação. Então, assim, aí tinha uma cliente minha que estava com medo de fazer uma caminhada na rua. Então, ela tinha medo de ficar caminhando até longe. Então, vamos fazer caminhadas curtas, pequenas, né? Por quê? Porque à medida que eu vou me acostumando com o ato de caminhar,
eu vou criando em mim um espaço, uma firmeza e uma confiança para ir mais longe. Então, eu não estou parada, eu estou fazendo passo a passo um caminho, né? O que mais? Então, aqui tem um exemplo que Loen fala muito, das crianças. Vocês se lembram, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ficar rodando, 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 rodando até cair? Vocês já experimentaram fazer isso? Não? Então, você já, né, Thiago? E... Hã? Só quando era criança, depois de adulto, acho que eu sempre tive medo. E o que você sentia quando você fazia isso? Diversão, descoberta, Ah. né? Alguém mais fez essa experiência? Eu ainda fiz também como criança. Hoje já não lembro mais, né? A gente cresce e a gente começa a ter medo do que a gente não deveria, né? Que é natural. Quem está falando é a Luana? É a Lua? A Luana. Então, é isso mesmo. Porque quando a gente faz esse movimento, essa busca, é de perder o self, é desconectar de tudo aquilo que está no nosso controle. Porque a gente roda, 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 até cair e fica naquela sensação, assim, do desconhecido, daquilo circulando, né? E aquilo é extremamente prazeroso. Isso e a gente fazia quando é criança, e hoje a gente a gente encontra esse lugar de entrega, que eu falo que é uma entrega, né? É uma entrega à vida, ao prazer, à pulsação da vida, que as crianças faziam muito bem, e hoje, como adulto, como que a gente faz isso? Na meditação, é um caminho nessa entrega, principalmente nas meditações ativas que a gente faz com a dança, e que a gente encontra esse estado de sair completamente do controle e ter um vislumbre dessa pulsação, desse lugar, né? Vou procurar no YouTube. E, aí vocês podem, obrigada, vocês podem procurar no YouTube dicas, né, de fazer essas meditações e tal. Uma outra coisa que é o renascimento, a respiração, ela traz muito bem esse lugar. A gente vai respirando, respirando, até que a gente não tenha mais o controle acionado, é uma soltura, né? E por isso que a gente entra em estados tão profundos. No orgasmo, que é uma outra situação de entrega total. Então, você relaxa todo o corpo e sente, permite tudo aquilo fluir. É um desligamento, tanto que para os franceses, o orgasmo chama petit mortem, é uma pequena morte, onde a gente se dissolve e permite que o corpo pulse e relaxe, por isso que é tão bom. E então é isso, assim, como a gente transcender esses limites, né? Sair do controle, quando a gente se permite sair desse controle, a gente transcende aquilo que a gente acha que a gente é, e a gente encontra um outro lugar de vida, além daquilo que eu conheço. Então, isso é assim, eu fiz bem resumidamente para vocês, mas são as referências fortes que ficaram para mim de Lowen, de Reich, que são esses mestres dentro da terapia corporal. Tá? Depois, tem uma ideia, depois a gente vai fazer, talvez em maio, numa programação, se vocês gostarem, exercícios práticos, assim, a gente trazer exercícios dentro da bioenergética que possam ajudar a gente a lidar com os medos e com a ansiedade. Então, tá. E aí, aí, assim, falando do corpo, né? E aí, falando agora um pouco para vocês de como a gente lida com isso na mente. Qual que é a forma que eu vou trabalhar isso dentro da minha mente? Então, primeira coisa, se o medo ele está na nossa frente, ele fica muito grande, né? Então, ele fica ameaçador, ele vira um monstro. Então, o que nós vamos fazer com o medo? Nós vamos colocar ele atrás. A gente muda ele de posição, didático. Por quê?
porque ele atrás, ele vai ser o quê? Ele vai nos impulsionar, ele vai nos empurrar, ele vai dizer o que a gente... quais são as nossas vulnerabilidades, nossas fragilidades, né? Então, conheço quais são as minhas dificuldades e eu vou buscar caminhar conhecendo com cuidado, né? Já que é uma coisa nova para mim, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma live e é uma coisa nova para mim. Então, eu não vou poder chegar lá e pronto. Ah, não, tem que treinar, eu tenho que conhecer os botões, lá onde aperta, eu entro um pouco antes, me preparo. Por quê? Porque eu sei que é uma coisa nova para mim e que eu vou fazer com mais cuidado. Então, esse lugar de mudar a posição, ele é muito legal. O que mais que a gente pode dizer sobre isso? O medo, então, ele está falando de uma ignorância, de um desconhecido, de algo que a gente não sabe o que é. Então, qual que é o caminho para isso? É a gente trazer o autoconhecimento, porque à medida que a gente conhece, a gente se conhece, sabe quem a gente muda as referências. A gente já não está mais na ignorância, a gente está num lugar em que eu estou mais consciente, mais próximo daquilo que eu sou. E aí, assim, e trazendo para vocês também que a vida em si, ela é muito bacana, porque ela ensina, né? Então, assim, todas as situações da nossa vida, as pessoas que a gente encontra, os episódios, todos eles vão trazer formas para a gente aprender, né? Então, por exemplo, né, o que a gente está passando agora na quarentena, né? É uma coisa muito nova e ela está sendo didática porque a gente está vendo muitas coisas no mundo, na gente, nas relações. Então, essa oportunidade da gente aproveitar a vida, né, aproveitar esse momento para a gente aprender, né? Que é a nossa jornada, que ela é especial por causa disso, porque a gente está tendo essa oportunidade de aprender. E sempre aí eu coloquei espiral infinita, porque assim, a gente está aprendendo, mas de lugares diferentes. Então, por exemplo, se a gente passar por uma nova situação dessa, né? Então, quando eu for fazer uma outra live, né? O que vai acontecer? Eu já sei algumas coisas, então eu já sei, não que eu não vou estar com medo, vou continuar ansiosa e tal, mas eu já tenho recursos dentro de mim para lidar com isso, né? Então eu estou passando de novo pelos meus medos, pela minha ansiedade, né? Mas eu já sou uma outra pessoa, eu já adquiri ferramentas, bagagens para lidar com isso de uma outra forma. Então, então é nesse lugar, tá? Para vocês. Ti, como é que tá? Tá lindo. Ah, Só tô ouvindo os pássaros aí, tá gostoso. Tá ouvindo? Alguma dúvida? Como que vocês estão? Então, a Cris falou que daria para falar um pouco sobre a ignorância no atual. Tá, esse slide eu vou falar mais. Bom, então eu falei para vocês da bioenergética que lida com o nosso corpo, com a relação mente-corpo, né? Que é essa relação da gente trazer a vida para o corpo, a respiração e tudo mais, que são coisas ativas, né? A forma da gente se exercitar e tudo mais. Aí eu fui estudar dentro do Vedanta, que é o final dos Vedas, como lidar com a gente através do conhecimento, né? Vedas é vida, é conhecimento, é aquilo, é o conhecimento da gente mesmo, é encontrar o que é a nossa natureza, né?
Então, assim, a base disso, dessa ignorância, é da gente não saber quem a gente é. A gente está aqui e a gente não se conhece. A gente tem a base do nosso sofrimento, das nossas questões, é porque isso é muito desconhecido. A gente não sabe quem a gente é. Então, o que acontece? O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar isso para a gente conhecer quem a gente é. Então, a base da nossa felicidade é justamente o autoconhecimento, que é onde a gente encontra a nossa natureza. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa ignorância, né? Eu poderia falar assim, alguém poderia falar para mim, você nunca vai saber fazer uma live porque você não é professora e você é terapeuta não sabe fazer live. Eu poderia olhar para aquilo e falar assim, realmente, eu acho que eu não vou conseguir, porque é uma coisa muito nova para mim. Mas eu sei que dentro de mim eu tenho uma vontade de fazer isso, né? Eu tenho recursos que eu posso desenvolver. Então, eu sei que eu posso. Aí eu vou lá e falo assim, bom, aquilo que a outra pessoa está falando é uma referência dela, não minha, né? Então, aí, isso não me afetou. Agora, se eu não soubesse quem eu sou e os recursos que eu tenho, eu poderia ficar suscetível, vulnerável, qualquer coisa poderia me influenciar. Então, essa tá muito ligada com essas vozes que a gente aprende desde a infância, né? Porque você é muito magra, você é burra, não sei o quê. São aquelas vozes que vão fazendo parte da nossa vida à medida que a gente, pela cultura, pela família, pelos amiguinhos da escola, e a gente vai formando dentro da gente uma imagem. E o quanto que reconhecer que isso fez parte de uma memória, mas que não é a gente. Que é você encontrar um lugar em que você tem uma referência sobre quem você é, né? E como que a gente consegue, como que a gente faz isso, né? Vocês devem estar perguntando. Através do autoconhecimento, né? Não tem outra forma de vocês entrarem em contato se não for estudando, buscando ajuda, assim, tanto na filosofia, da forma como vocês sentirem, né? Na meditação, na yoga, é sempre um contato interno, um olhar para dentro, né? Isso são vários caminhos, vários recursos que a gente tem aí como forma de se autoconhecer, né? Eu encontrei dentro da tradição védica, né, dos Vedas, muitas chaves, né? Um estudo que para mim foi assim uma abertura da minha mente. A gente fala que é um Meda Sukta, é quando como você torna a sua mente clara, traz essa clareza do pensar, essa lucidez, assim, né? E essa lucidez me ajuda a estar aqui agora, presente e firme e confiando, porque eu sei quem eu sou, eu estou muito próxima daquilo que eu sou. Então, esse que eu falo assim, esse movimento cognitivo é uma chave, é você ter uma compreensão das coisas através da sua mente, saber que a gente está passando por uma experiência, né? A minha personagem, nossos personagens estão passando por uma experiência que é linda, que é terrena, que é cheia de desafios, que é material, que a gente está limitado com o nosso corpo, mas que é o nosso recurso para estar aqui, mas a gente é além disso, a gente ter essa conexão, essa certeza que a gente está além desses dramas aqui do nosso personagem. Então, essa é uma grande chave, a gente entender essa dinâmica na nossa vida. Aí eu falo que a gente, com os Vedas, né, com esse estudo, com o autoconhecimento, a gente consegue ir além das fraquezas da nossa mente e dos limites do nosso corpo, porque a gente muda essa chave, né? A gente se percebe em lugares tão desafiadores que a gente jamais imaginou que poderia ir.
né? É como se a gente pudesse ter uma habilidade para lidar com as adversidades, né? E daí a gente, a partir desse autoconhecimento, dessa conexão, a gente encontra uma liberdade, uma plenitude, assim, da gente ser aquilo que a gente é, de manifestar aquilo que a gente é, né, com essa conexão. E encontra o amor, que é o amor que é a nossa natureza. Então, e a gente conseguir ter esse vislumbre dessa essência que a gente é, desse amor, dessa conexão com a gente, já é assim, a mudança total de chave. Eu falo que a gente nunca mais é a mesma pessoa depois desse encontro, né? Que é esse lugar de acessar o que existe dentro de você, né? Você ser esse observador e observar o que é você. E eu falo assim que algumas experiências elas foram muito intensas e muito fortes para mim, né? Para encontrar esse lugar, porque esse lugar é um lugar que a gente lê do Samadhi, da iluminação, né? Que a gente lê em muitos textos sagrados dessa conexão espiritual, mas qual é o desafio da gente aqui nesse corpo, né? Nessa vida, nesse formato, a gente encontrar isso, né? Como seria? Vocês já tiveram alguma experiência em relação a isso? Você teve, Ti? Sim. Como que foi? Ah, é isso, é um vislumbre de uma certeza, né, de quem a gente realmente é. E a meditação ajuda muito a encontrar esse lugar. Uhum. Alguém mais gostaria de contar se teve alguma experiência em relação a isso? Ale, eu amo querendo compartilhar que a música é algo que me traz um pouco desse vislumbre, assim, algo que eu estou me conectando recentemente e que tem me trazido muito mais para dentro de mim, assim, para minha verdadeira essência. Eu sinto muita conexão com o divino nesse momento, né, desse dom que eu tenho. Então, é algo que agora a quarentena me trouxe de presente e não Ah, que legal, Lu. A sua conexão com a música te traz esse lugar mágico. Mais alguém? Bom, então eu vou partilhar que, assim, como que isso aconteceu comigo, né? Qual foi a mudança de chave desse lugar? Foi dentro de uma respiração do renascimento, que é uma das técnicas que eu trabalho aqui nos retiros e tal. Algumas pessoas já fizeram e também já sentiram esse forte. E durante a respiração, que é uma técnica, né, que a gente vai conduzindo mais ou menos 1 hora de respiração forte, intensa, em que justamente a gente vai soltando o corpo, desfazendo de tudo aquilo que controla, como se o ego, as questões egóicas fossem se desligando. E daí você tem um acesso, um encontro realmente com algo que é uma pitadinha, que eu falo que é um vislumbre da essência, da conexão com essa natureza, que é plena, que é livre, que é feliz, que é o amor, né? O amor em forma de tudo, assim, né? Então, é uma conexão com o universo, como se você fizesse parte do todo, né? Então, é uma experiência que é possível, não precisa tomar nada, né? Não fumei nada, não tomei nenhum chá, foi assim, só com oxigênio mesmo. E muitas pessoas também sentem isso na música, na respiração, na meditação, na yoga, né? E no Temascal, que o Edu faz, né? Assim, também traz esse lugar dessa conexão forte, né? E que a partir daí, de encontrar esse lugar, é como se
você virou a chave, como se você não fosse mais a mesma pessoa, assim, né? Como que se você entendesse realmente o que é a vida, quem você é. Então, esse fica de inspiração aí para vocês buscarem, né? Irem se conectando através dessa observação de vocês mesmos, né? Bom, então, aí, resumindo agora, assim, para vocês, né, quais são os aprendizados, os desafios desse momento que a gente está vivendo. Então, não tem como falar da paciência, né, de a gente aproveitar e esperar, né, fazer essa espera, e conectando com esse lugar de que nós não estamos no controle e que temos que descobrir recursos dentro da gente para passar por isso. Foco, né, no que é importante agora, o que importa agora, o que é essencial a gente fazer, né? O que esse momento pede. Então, a gente está focado, conectado com a nossa natureza, a conexão com esse lugar. Estou com medo, eu vou agir, eu vou colocar isso em movimento através de exercícios, de práticas, de caminhada, de dança, aquilo que dentro de você for importante, aquilo que você conectar, uma atividade de yoga online, que tem muita coisa agora, né, surgindo para ajudar. Então, exercícios, yoga, e aproveitar esse momento para também conectar com a nossa natureza. Então, com esse lugar de autoconhecimento, de olhar para dentro, né? É um momento que a gente, assim, aprofunda as nossas relações, né? Porque está tudo muito intenso, mas também aprofunda um lugar de contato com a gente mesmo. Então, eu falo assim que são 2 antídotos fortes para o medo. O movimento, a ação, a sair da paralisia, da inércia, da estagnação e fazer algum movimento ativo, a ação, e o amor. Um grande antídoto para o medo é o amor. Por quê? Porque, assim, aquelas vozes que a gente estava conversando no slide passado, que falam, eu não sou tão boa o suficiente, eu não sei fazer isso, aquelas coisas que ficam dizendo na nossa mente que você não está pronta, enfim. Quando você coloca o amor, eu não estou perfeita, mas eu vou mesmo assim porque eu sinto isso no meu coração. Ou, tudo bem se eu fracassar. Foi a minha primeira experiência. Quantas pessoas já não fracassaram para chegar a atingir o seu objetivo? Eu estou fazendo o meu melhor, aquilo está muito conectado comigo, com a minha essência, com o meu coração. Então, tudo que você coloca amor, né, como se os medos vão se dissolvendo. Eu estou passando por um período difícil como humanidade, eu vou respirar e falo assim, tá, mas o que está no meu controle? Não, então eu não tenho o que fazer, então eu vou colocar amor e vou aproveitar o aprendizado desse momento. E como as situações são delicadas, é um passo de cada vez. Aqui é um dia após o outro, né? Então, o meu professor, ele fala assim, ele tem um ditado que ele fala assim, no olho do furacão, um passo de cada vez e atitude de oração. O que é isso? Atitude de oração. Você se conectar com a sua espiritualidade, com aquilo que te acalma, aquilo que é maior que você. Quando você se coloca, você se reverencia a algo maior, existe um relaxamento, uma confiança. Então, essa atitude, cada um da sua maneira, né? Tem pessoas que gostam de rezar, outras gostam de meditar, outras gostam de ficar em contato com a natureza, tudo aquilo que aciona em você um contato com algo maior, com o divino, com o sagrado. E esse despertar coletivo, que é inevitável a gente poder falar
tem algo muito maior acontecendo, para cada um isso está repercutindo de uma maneira, né? Mas com certeza nós, como humanidade, estamos no mesmo barco, estamos na mesma, passando todos pelos mesmos processos. Então, mais do que parece que a gente está separado, mas a gente está muito junto, porque tudo que eu estou vivendo aqui, vocês também estão vivendo em casa, né? Estão passando pelas as mesmas crises, as mesmas emoções, a saudade de não ver as pessoas queridas, de vontade de dar um abraço. Então, tem algo muito maior acontecendo e é muito importante que a gente esteja conectado com esse momento, que a gente possa refletir sobre isso, porque algo está sendo transformado, algo está sendo transmutado, né? E que possamos, né, olhar para isso com consciência, estarmos abertos com amorosidade, como a Cris trouxe muito bem na astrologia, né? A palestra dela tá no YouTube para quem estiver curioso, mas ela fala muito bem da dificuldade astral que a gente está e como a gente tem que acolher esse momento com muito amor dentro da gente. Então acho que é isso, né? Acabou. Então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, muito brevemente, porque a gente tem pouco tempo. Que horas são, Ti? 11 horas. Tá. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Vamos ver se vocês podem, se vocês topam, né? O Felipe, na aula dele, ele trouxe uma dinâmica que eu achei muito legal, que é um compartilhamento de sala, em que nós estamos aqui no grupo e as salas são divididas para a gente poder encontrar um com o outro. E a gente poder, assim, bem brevemente, assim, a gente pensou uns 5, 6 minutos, né, Ti? A gente fazia esses encontros para a gente falar um pouquinho do que cada um está acontecendo com cada um nesse momento. Quais são os desafios e quais são os aprendizados, as oportunidades, o que aconteceu com vocês nesse momento. Então, eu queria saber primeiro se vocês, é um convite, né? Se vocês estão dispostos a fazer essa experiência, é muito legal, é mágico, e se vocês estiverem dispostos, a gente continua. Pede aí no chat quem topa aí que a gente vai abrir essa sala para todo mundo poder participar. Vocês topam? Topa. Então tá. Tá, eu vou então gerar essa sala, aí eu vou colocar 10 minutos, vai dar tempo de cada um falar uns 5 minutinhos aí todo mundo vai liberar o microfone aí para a pessoa que estiver junto na sala, e aí a gente volta, depois de 10 minutos voltamos todos aqui para finalizar. Aí vocês colocam no chat um resuminho, assim, qual está sendo o seu maior desafio para esse momento e qual é o aprendizado, tá? Bem breve, assim, só para a gente ir acompanhando cada um. É só ficar aqui, gente, já vou gerar as salas aí, é só esperar aqui rapidinho, não precisa sair do Zoom, não. É legal vocês abrirem o vídeo para esse momento da sala, tá? Para a gente poder se ver. E quem não tiver com o microfone ou o áudio funcionando, é só avisar aqui que a gente depois dá um jeito aqui ou tenta para conversar. escrever, então. Vocês vão falar por áudio, melhor. Vocês vão se falar por áudio, depois vocês escrevem no chat um resuminho. 3 palavras, bem rapidinho, assim. Só a essência mesmo do que vocês conversaram. A gente está providenciando isso. É muito legal, gente, isso. Deu certo, pessoal? Conseguiu fazer? Muito legal. Adorei também. É mágico, não é? De repente você está na frente de uma outra pessoa. Incrível. Que bom ver vocês. Fabrício, o Fá também está prestigiando, né, Fá? Legal, o Fabrício está em todas as lives. É muito bom, sabe? É aquela conexão da família mesmo. Das Bom pessoas demais.
que se conectam com a gente. E Muito sintonizado, assim, sabe? Às vezes eu penso até em entrar em contato, meio que você se antecipa. Verdade? A Dani. Deu certo, Dani? Adorei. Ai, que bom. E, bom, então, é isso. Quem quiser escrever, o Felipe. Oi, Fê, tudo bem? A Érica. Deu certo? A experiência, vocês gostaram? Deu, muito boa. Foi bom. Alessandra, essa aula vai ficar no YouTube também? Vai. Vai Que ficar. bom, porque eu não consegui dar total atenção para você, eu queria ver de novo. Tá. Não, a gente vai... daqui a pouco o Thiago vai postar no YouTube. Aliás, todas as lives vão ficar... A não ser uma ou outra que ficou com uma gravação ruim, tá? A do Eduardo ficou com uma gravação muito ruim. Então, ele vai fazer uma gravação e a gente vai postar a gravação dele novamente, né, Tio? Legal. Sim, a dele vai precisar, ele vai gravar, a gente posta depois. Então tá bom, gente. Eu agradeço a participação de vocês, a presença de vocês. Parabéns. Nós estamos divulgando nas redes sociais a programação, né? Então a próxima... Você lembra qual que é, tia, do Daniel? A do Daniel. Tem a do Daniel e depois a da Helena. Da Helena. E toda a nossa equipe, de alguma maneira, vai estar atuando, participando. Né? Então, vocês acompanhem, divulguem para as pessoas que vocês gostam e que vocês sentem que podem ser beneficiadas. E é isso. Então, desejo um ótimo dia para vocês. Agradeço demais a participação. Agradeço o Thiago por estar coordenando tudo isso maravilhosamente. A toda a nossa família, né? E é isso. Então, Gratidão. Gratidão. Beijão para vocês. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Lê.